Olá! Hoje falaremos um pouco sobre a Guerra do Contestado, um conflito armado entre poseiros e pequenos proprietários de terra contra os governos dos estados de Santa Catarina e Paraná, além do governo federal brasileiro. Esse conflito se deu no início do século XX, motivado pela insatisfação política e social da população e pelo messianismo. A Guerra do Contestado ficou também conhecida como a Guerra Santa do Contestado ou Guerra dos Pelados, pois os revoltosos estavam usando farrapos enquanto as tropas do governo tinham uniforme apropriado. Já seu primeiro nome se deu pois o conflito ocorreu em um território incorporado pelo estado do Paraná, entretanto contestado por Santa Catarina. Mas por que aconteceu a guerra final? Bom, no começo do século XX, um projeto foi entregue a uma empresa estrangeira para a construção de uma ferrovia que ligaria São Paulo ao Rio Grande do Sul. Para construir a estrada de ferro, a empresa Brazil Rail Company precisava da mão de obra, o que atraiu diversos trabalhadores de vários lugares. Durante essa passagem da ferrovia pela região do contestado, uma faixa de 15 km de terra foi cedida pelo governo à empresa. Aproveitando-se desse pretexto, o governo desapropriou as terras de todos os moradores que residiam no interior dessa faixa, pois descobriu que poderia lucrar com a erva mate, bem como a madeira existente na localidade, acabando assim com a moradia e fonte de renda de muitos moradores dos arredores. Além disso, após a inauguração da estrada de ferro, os trabalhadores foram dispensados e a empresa não garantiu o regresso das pessoas que tinham se deslocado para a região. O messianismo. A insatisfação popular abriu espaço para que José Maria, um monge da época, se sensibilizasse com a situação e organizasse um movimento messiânico, que ganhou muitos adeptos rapidamente, se tornando uma espécie de liderança religiosa. José Maria então fundou uma comunidade de Quadrado Santo. Para receber os oprimidos, a comunidade ficou marcada por sua organização militar e pela associação a ideias monárquicas, além do elemento religioso. O governo então considera o José Maria e seus seguidores como desordeiros e inimigos da República. Assim, enviou tropas armadas para combatê-los e desmanchar a comunidade. José Maria descobriu o ataque e fugiu para Irani, próximo de Palmas. E por se localizar perto da fronteira entre Santa Catarina e Paraná, foi visto pelas autoridades paranaenses como uma tentativa de Santa Catarina de ocupar a região. Com isso, uma força policial do Paraná foi enviada e com o confronto, alguns sertanejos acabaram morrendo. Entre eles, José Maria. Com sua morte, o grupo se dispersou, mas em 1913, os sertanejos começaram a se reunir novamente, inspirados pelo monge. O movimento ganhou mais força quando uma garota falou que sonhava com José Maria. E com isso, muitas cidades santas foram erguidas. Muitos deles passaram a acreditar em seu retorno, especialmente os que se reuniram na cidade de Santa Maria. Com o crescimento do movimento, os governadores de Santa Catarina e Paraná enviaram diversas tropas para a região do contestado, realmente iniciando a guerra. Com isso, centenas de homens com armamento pesado foram enviados, e por mais que houvesse uma resistência, as tropas do governo saíram vitoriosas. A Guerra do Contestado teve 3 principais consequências, as quais foram a morte de 20 mil pessoas, acordo de limite Paraná-Santa Catarina, um acordo que estabeleceu limites geográficos entre os dois estados, e os trabalhadores de outras regiões que habitavam na comunidade ficaram novamente abandonados pelo governo e as terras dos habitantes do Quadrado Santo voltaram para os grandes fazendeiros. Bom, para fechar, podemos concluir que a Guerra do Contestado foi um sangrento conflito de caráter messiânico, que mostrava como o governo abordava as questões sociais da época, dando preferência a grandes empresários e prejudicando assim o bem-estar da população geral. Foi isso!